Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Luiz Fernando. Para quem sabe, eu sou monitor de bacteriologia de vocês. E para quem não sabe, agora está sabendo. Bem, retomando os estudos da segunda aula proposta para o dia 22 de fevereiro, que seria metabolismo bacteriano, onde a primeira foi ecologia bacteriana. Como metabolismo bacteriano provavelmente é um assunto que vocês já devem ter visto tanto no ensino médio como ao decorrer da graduação, esta aula revisaremos como veremos os conceitos iniciais e tópicos pertinentes em relação à aula, pois conceituando o termo metabolismo, ele consiste nada mais nada menos que um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior de um organismo vivo, com o intuito de promover a satisfação como necessidade, promover a necessidade estrutural quanto energética de indivíduos. Essas reações podem ser tanto de quebra como de síntese. O metabolismo é dividido em duas etapas. De forma geral, eu vou resumir o seguinte. Quando temos uma substância simples, uma molécula pequena, e queremos transformar em uma molécula complexa, uma molécula maior, ele vai passar pelo processo, pela reação de anabolismo. Fazendo uma analogia simples. É como se eu pegasse um brinquedo da Lego, pegasse uma peça pequena e individual, pequenininha, e pegasse peça por peça e juntasse elas. Ia formar uma molécula grande, uma molécula complexa. Nada mais é do que isso. A gente vai pegar moléculas simples, pequenas, e transformar em moléculas grandes, em substâncias complexas. Já o catabolismo é ao contrário. O catabolismo consiste em pegar essas moléculas grandes, essas substâncias complexas, e transformar em substâncias simples, um pouco menos complexas, ocorrendo a quebra, a degradação. Bem, primeiro eu vou conceituar cada um. O catabolismo consiste nada mais nada menos que o processo em que compostos orgânicos complexos, que são convertidos em moléculas mais simples, ou seja, são reações de degradação ou quebra. O catabolismo consiste na quebra de moléculas extremamente complexas em moléculas menores, para serem mais fáceis absorvidas pelo organismo, quanto o bacteriano quanto o celular. Já o anabolismo é o processo contrário. Ele vai pegar essa molécula pequena, ele vai transformar em uma molécula grande. Resumindo de forma geral, o anabolismo consiste na fase sintetizante do metabolismo, pois é nele que as unidades fundamentais são reunidas para formar macromoléculas, tanto como componentes da célula e como outras macromoléculas, como exemplo a proteína. Já o catabolismo é a fase degradativa do metabolismo, pois nela as moléculas orgânicas, nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas provenientes do ambiente ou dos reservatórios de nutrientes da própria célula serão degradados por reações consecutivas em produtos finais menores e simples. Ponto. De modo geral é isso. Como devemos saber, o catabolismo não ocorre de uma hora para outra. Logo, ele vai ocorrer em uma série de etapas, onde essas etapas podemos citar a quimiotaxia, a digestão, a absorção, a preparação e tanto a oxidação biológica. Bem, na quimiotaxia, ele vai consistir no processo de detecção de outras moléculas que serão utilizadas como nutrientes, além dele conseguir detectar se essas moléculas são ou não tóxicas ao organismo, como também ele vai avaliar e identificar as variações de concentração dessas moléculas no meio onde estão inseridas. A seguinte etapa seria a digestão. A digestão nada mais é que vamos pegar as macromoléculas e vamos fazer serem digeridas por exoenzimas que vão transformá-la em micromoléculas, em moléculas mais facilmente assimiláveis ao organismo. De modo geral, eu posso fazer a seguinte analogia. Quando comemos algum carboidrato, podemos citar um rico em amido, quando fazemos a primeira digestão, a primeira forma de degradação desse amido seria na nossa boca, a partir da pitialina, que seria a nossa amilase salivar. Ou seja, vamos pegar a macromolécula e já estamos quebrando ela, quebrando em pedaços mais fáceis de serem assimilados. Após o processo de quimiotaxia e digestão, vai ocorrer o processo de absorção, que nada mais é absorver. São moléculas que surgem no ambiente bacteriano após o processo de digestão. E elas podem ser feitas por três formas, tanto por difusão simples, como difusão por osmose, como por transporte celular por permeases. Após o processo de absorção, temos o processo de preparação. O que se dá? As substâncias provenientes das etapas anteriores vão passar por uma série de reações catalisadas por endoenzimas. Olha a diferença da preparação para a digestão. Na digestão são exoenzimas, na preparação endoenzimas,
para que posteriormente, como o próprio nome diz, estamos preparando para a oxidação biológica. Na oxidação biológica vai consistir na seguinte coisa, onde nada mais é que a separação dos elétrons de uma molécula, onde essas reações ocorrem tanto na redução quanto na oxidação. Elas vão ocorrer de forma simultânea. Lembrando uma série de conceitos que provavelmente vocês já viram durante a química inorgânica de vocês, como orgânica, podemos ver que a molécula A ela está sofrendo um processo de oxidação. Ela está perdendo elétrons. Já a molécula B ela está reduzindo, onde ela está ganhando elétrons. Relembrando um conceito bem simples. Aquele que oxida, aquele que é oxidado é o agente redutor. E aquele que é reduzido é o agente oxidante. Logo, A seria nosso agente redutor e B, nosso agente oxidante. Uma coisa bem simples, como vocês já viram durante a química inorgânica. Como também podemos valer as fases do anabolismo. O anabolismo, tal qual o catabolismo, não vai ocorrer de uma hora para outra, vai ocorrer em uma série de etapas, as fases dele. Onde a primeira etapa, a primeira fase, a gente pode citar a síntese proteica, que nada mais é que um processo anabólico vital para todos, que vai ocorrer em todos os estágios. Esses mesmos estágios que estão aqui são os mesmos que vão ocorrer em uma síntese proteica normal, que ocorre em um organismo eucariótico, como, por exemplo, a ativação, a iniciação, o prolongamento, a translocação, como a terminação. Já a próxima fase, que seria a síntese de polissacarídeos intracelulares, consiste no seguinte elemento. Eles são elementos importantíssimos, como reservas nutricionais, uma vez que podem ser mobilizados antes da falta exógena. Ou seja, ele vai permitir que as bactérias vivam em situações de carência exógena de nutrientes. Por exemplo, em um meio que existe pouco nutriente, muitos nutrientes já foram armazenados e ele irá utilizar estes que foram armazenados. E também temos como resultado do anabolismo, que seria a formação de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Especificando de modo geral, aqui eu posso mostrar todas as fases do anabolismo. Uma molécula mais simples, como por exemplo a glicose, aminoácidos de glicerol e ácidos graxos, eles vão passar por um processo anabólico para transformar em moléculas mais complexas. Neste processo, nessa reação anabólica, vai ocorrer a transferência de energia do ATP para as moléculas complexas, que seriam o amido quanto a proteína e o lipídio. Aqui temos a transferência do ATP para a molécula complexo. Nessa etapa, ocorrerá a liberação de calor, mas esse calor seria uma energia excedente. Também valendo falar que o ATP ele vai fornecer energia para essa síntese, que vai ser a síntese das moléculas que eu já citei, o amido, proteínas e lipídios. Passando dessa etapa, que vai ter uma reação catabólica, onde vai pegar a molécula complexa e transformar em uma molécula mais simples, vai ocorrer a reação catabólica, como já foi dito, onde vai ocorrer a transferência de energia de moléculas complexas para o ATP. Nessa etapa também a liberação de calor. Porém, esse calor é o calor liberado, é o restante do calor liberado, é o restante da energia da reação. De modo geral, o ATP é fundamental no acoplamento das reações anabólicas quanto catabólicas. Quando as moléculas complexas são quebradas, seria o catabolismo, parte da energia é transferida e captada pelo ATP. E o restante é liberado como calor. Quando as moléculas simples são combinadas para formar moléculas complexas, que seria o nosso anabolismo, o ATP fornece energia para a síntese. E outra vez, parte da energia liberada como calor. Dando uma pincelada de um assunto que já foi dado na ecologia, podemos relembrar da diversidade metabólica, que seriam os autotróficos quanto heterotróficos. Os autotróficos são organismos capazes de sintetizar seu próprio alimento, sendo capazes de utilizar matéria inorgânica para sintetizar compostos orgânicos, como, por exemplo, as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Já os heterotróficos não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles acabam dependendo do consumo de compostos orgânicos. Em síntese, os seres autotróficos, eles defendem como fonte de carbono o dióxido de carbono. Já os heterotróficos, eles dependem do processo feito pelos autotróficos, a partir de compostos orgânicos feitos pelos próprios autotróficos.